Sem dúvida nenhuma, a maior diferença entre Liga da Justiça de 2017 e o Snyder Cut é o Cyborg. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre essa jornada que o personagem tem e que foi totalmente destruída lá em Liga da Justiça de 2017 e que aqui nesse filme se transforma realmente na alma de todo o Snyder Cut. Fala mestres, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Danilo e hoje o papo é sobre o Cyborg. Sem dúvida nenhuma, ele é a grande diferença entre os dois filmes, né? Infelizmente é impossível a gente não comparar Liga da Justiça de 2017 com o Snyder Cut por se tratar do mesmo filme. Então o Cyborg é realmente quem tem a maior transformação entre um filme e outro. Eu quero destacar aqui alguns momentos importantes do personagem e que fazem com que a história fique totalmente sem contexto lá em 2017. E por isso, todo o background que o Snyder dá pro personagem é tão importante dentro do Snyder Cut. Antes de começar, eu quero pedir, se você chegou aqui agora, já se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, porque isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo. Aqui no canal a gente fala muito sobre toda a cultura pop, inclusive a gente faz bastante guia de leitura de quadrinhos para você que não conhece muito o universo dos quadrinhos. Então tudo que você precisa saber sobre os personagens da DC Comics, aqui no canal você vai ficar sabendo. Então já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. O Cyborg sempre foi um grande personagem dentro dos quadrinhos da DC Comics. Na verdade, tanto nos quadrinhos quanto nas animações, ele sempre foi um personagem muito mais ligado aos Titãs do que propriamente à Liga da Justiça. Mas o Snyder quis trazer ele para dentro da Liga da Justiça, um pouco parecido com o que acontece nos Novos 52 para esse universo da DC nos cinemas. A grande questão é que o Cyborg precisaria de um desenvolvimento, né? Ele não tinha aparecido ainda em nenhum dos filmes, exceto aquela pequena aparição lá em Batman vs Superman. Ele precisava ter um desenvolvimento, precisava ter uma história contada. Coisa que o Joss Whedon simplesmente pega e joga no lixo no filme de 2017. Lá em 2017 a gente tem um personagem que a gente nem entende muito bem o porquê que ele não gosta do pai, o porquê que ele tá brigado com o pai, sendo que o pai, apesar de ter feito o que fez, trouxe ele de volta à vida. A gente não consegue muito bem compreender o que acontece com o personagem. E é aqui que tá o primeiro ponto de grande diferença entre o filme de 2017 desse filme de agora. A gente tem uma pequena cena que leva, sei lá, talvez 1 minuto, 2 minutos no máximo, onde explica o Victor Stone como aquele jogador de futebol americano que estava se destacando dentro do seu colégio, dentro da sua faculdade e que está ali no momento de vitória e o seu pai não está lá para assisti-lo. Seu pai era ausente, o seu pai nunca estava ao lado dele, a ciência sempre era mais importante do que a família. E esse background explica muito do ódio que o Cyborg já tinha, da mágoa que o Victor Stone já tinha pelo seu pai. E essa cena é ignorada em 2017. A gente até tem um momento dele jogando, não explica que o pai dele não estava no jogo, não explica que por isso a mãe dele e ele saem direto para casa ao final do jogo, porque provavelmente em um momento de uma vitória grandiosa eles iriam comemorar em família e não sair direto para casa, onde acontece um acidente e a sua mãe morre. E é aí que tá o grande ponto. A grande virada do Cyborg de 2017 para esse é a gente entender aonde tá a dor desse personagem, e ela tá aqui. Além da mágoa de toda a vida distante do pai, ele também tem essa mágoa de que se o pai tivesse naquele único jogo, talvez a sua mãe não estaria morta. E é exatamente esse tipo de coisa que o Snyder constrói pro personagem, que é jogada no lixo lá em 2017. A gente tem um cara que não gosta muito do pai, mas que a gente não entende muito porquê. A gente tem um personagem que sabe fazer muitas coisas, mas a gente não entende o porquê ele faz essas coisas. E aí é que tá outro ponto de virada do personagem. Em 2017, a máquina, o Cyborg, ele age meio que sem explicação. Do nada, as armas ativam sozinhas e a gente não sabe o porquê. Aqui, o Snyder vai colocando todos os pingos nos is pra gente entender. Um exemplo é a cena que o Clark retorna. O Cyborg lá em 2017 simplesmente sai atirando nele sem explicar. Não, ele simplesmente não consegue controlar. Aqui, ele sente que o Clark não é o mesmo, que o Clark vai atacá-los e a máquina, a parte máquina dele ativa um mecanismo de defesa e é por isso que ataca o personagem do Clark. É uma mudança extremamente sutil, são coisas pequenas que não precisava ter tirado do filme e que dá um contexto muito importante pro personagem.
Essa jornada dele de ir se encontrando com as dores que ele tem, com as dores que o pai causou e com as dores que a vida em si levou ele a ter, é a jornada que faz ele se tornar um dos principais personagens da Liga da Justiça, sem dúvida nenhuma. E é nesse ponto que a gente entende exatamente porque o Ray Fisher ficou tão puto com o filme de 2017, porque que ele criticou Joss Whedon, saiu falando um monte de coisa de um monte de gente, porque não foi esse o filme que ele participou, não foi aquilo que ele fez dentro do filme, e eu também ficaria muito revoltado se isso tivesse acontecido. Mais uma grande diferença é o momento em que o Lobo da Steppe repega a caixa materna que estava com o pai do Cyborg. Em 2017, simplesmente o Lobo da Steppe chega, pega a caixa e vai embora, a gente não tem mais nada. Aqui a gente tem o sacrifício do pai dele, que é exatamente o momento onde ele perdoa o pai dele. Onde ele enxerga que o pai dele estava tão preocupado em salvar a Terra quanto estava preocupado em cuidar da sua família de certa forma. Ele entende tudo o que estava acontecendo na vida do pai dele até aquele momento. Ele compreende quem era de verdade o pai dele, quem era o Silas Stone. Muito mais do que um cientista, alguém que está preocupado sim com a Terra. E é aí que está mais um dos pontos de virada desse filme que a gente não tem lá em 2017. A jornada dele de compreender e de sentir o quanto ele ama e o quanto dói perder o seu próprio pai, ver o seu próprio pai morrer, como acontece aqui no Snyder Cut. Até esse ponto a gente já tem um outro personagem sendo apresentado, mas o final do filme ainda reservaria muito mais coisas pra gente, muito mais importância do Cyborg, mais dessa jornada que ele conclui ali quando as caixas maternas tentam atacá-lo para não deixar que ele as destrua. Ele olha para os pais dele, vê tudo que ele perdeu a própria vida, tá ali representada como ele ainda normal, ainda antes de se tornar um ciborgue, a mãe que ele perdeu e o pai que ele perdeu. Ele enxerga todos esses pontos que foram quebrados na vida dele, que acabaram sendo arrancados da vida dele de uma forma tão triste, e ele entende que ele não tá quebrado, que ele não precisa de conserto, que ele já aceitou tudo que tinha acontecido e ele vai ser o herói que a Terra precisa que ele seja. É mais uma jornada. Você pode não gostar do que o Zack Snyder faz com os heróis, mas é muito bonito de assistir. E é algo que a Marvel até tentou fazer com a Wanda, né, em WandaVision. É uma coisa que a Marvel tentou ir para esse caminho de explorar essas dores dos heróis, mas o Snyder faz isso muito bem. Então, o grande ponto de virada desse filme pra mim tá no Cyborg. Claro que tem muitas outras coisas importantes, e eu vou falar mais disso ao longo da semana sobre as principais diferenças, mas eu acho que o Cyborg é um ponto principal dessa grande diferença que existe em 2017 e que existe aqui no Snyder Cut. O Snyder respeita o personagem, o Snyder construiu uma história grandiosa pra esse cara e é muito legal ver isso se desenvolvendo na tela. Take your place among the brave ones. I'm not broken. And I'm not alone. Então deixa aqui nos comentários o que você acha sobre essa jornada do Cyborg e qual é o seu destaque da jornada do personagem dentro do filme. O que você mais gosta de tudo que ele faz dentro do filme. Deixa aqui nos comentários pra gente continuar conversando sobre isso, porque é o mais legal. O mais legal é o papo que a gente leva aqui embaixo depois nos comentários. Eu respondo a todos os comentários dos vídeos, então não deixa de comentar, porque além da gente continuar conversando, você ajuda bastante a gente também. Aqui do lado tá passando mais vídeos para você continuar vendo conteúdo sobre o Snyder Cut. A gente fez bastante coisa na última semana, então clica aqui para você continuar assistindo mais sobre o Snyder Cut. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.